que eu tive de fazer esse material foi sair um pouco do tradicional e tentar montar um material que eu sinto que a gente está tendo uma dificuldade em relação à linha de arbitragem brasileira, a linha de arbitragem de vez em quando americana, e a gente está passando um pouco de... tem algumas dificuldades de incompreensão, então é algo para a gente tentar mudar a nossa atmosfera de jogo, tentar desfrutar um pouquinho mais dos nossos jogos, porque de vez em quando a nossa arbitragem é um pouco rígida, um pouco enrijecida, e de vez em quando esse enrijecido se torna algo um pouco mais... Você não parece que está desfrutando, curtindo o jogo. Você simplesmente está na quadra correndo, sancionando, acaba o jogo e vai embora. A ideia é mudar um pouquinho essa mentalidade, esse comportamento. E foi o que o Sábio falou, né? Os delegados também têm uma boa influência nessa atmosfera de jogo, é aquela válvula de escape, aonde pode auxiliar muito a dupla de arbitragem na quadra, facilitando o nosso trabalho e criando um ambiente super agradável durante esses 60 minutos. Qual que é a nossa ideia, né, quando eu falo em atmosfera de jogo? A atmosfera de jogo é desde o momento de você sair de sua casa, você se preparar para ir para uma partida e aquele momento que você chega na quadra, dá uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia nos eventos que você está, eventos sediados, campeonatos estaduais, então eventos internacionais, você tem que saber agregar todos esses momentos e o bom dia, o boa tarde, aquele momento de bate-papo com o treinador, ou um bate-papo até mesmo com jogadores, que tem muitos jogadores simpáticos, que a gente tem uma relação, e eu acho que a gente precisa melhorar um pouco desse vínculo para quebrar um pouquinho dessa barreira jogador-treinadores contra árbitros. A mudança é contra árbitros, a gente tem que agregar tudo ser um só nesse momento. Qual que é a minha ideia? Perguntar para vocês, né? O pessoal da arbitragem, como vocês se identificam hoje aqui nessa imagem? Pode deixar aberto o microfone de vocês. Só um minutinho para a gente meio que pensar. Você se identifica como qual transporte aqui? Hoje nós... do mosquito, do gato, do cachorro, do elefante, uma forma de você enxergar, né? Comparar o mosquito com nada, o gato com amarelo e assim vai. E eu tive essa mesma analogia e pensei, você é árbitro, o que você... o que você se identifica aqui? Eu sou um avião, sou um balão, sou um jato? Um meteoro? O que vocês seriam? Rapidamente, uma dinâmica entre vocês. Alguém? Um jato. Um jato, tá, legal. Mais alguém? Opiniões, por favor? Avião. Avião. Mais alguém? Camada de ozônio ali, segurando tudo. Não, camada de ozônio esquece. Só vamos nos transportes, no que tem velocidade. Vamos no jato, no balão, Balão. no avião e nos meteoros. Balão. 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 Meteoro. Meteoro. Jato. Não, legal. Essa ideia que eu queria que vocês entendessem. Desses transportes aqui, no nosso dia a dia, o que passa? O que faz barulho? O que passa numa altitude baixa? O que prejudica o nosso ambiente de trabalho? Então, em analogia, um jato, ele tem altitude, tem força, tem potência. O avião, ele pode se manter com muito combustível e altas atitudes. Mas dentro da arbitragem, o que eu enxergo mais estável hoje, que seria a analogia de nós compararmos, é ser um balão hoje. Aparecermos no momento que a gente quer, não ser aquele transporte que chame a atenção. São poucos que vão ver esse balão aparecendo e quando aparece um balão você indica. Você pode mudar a sua altitude, você pode estar em uma altitude baixa, uma altitude alta, ao mesmo tempo completamente invisível. Ao contrário de um jato que deixa marca no céu, ao contrário do avião que em alguns momentos passa fazendo barulho devido à turbina, e ao meteoro, que a gente pode falar que meteoro é aquele árbitro que acaba com o jogo. É aquele cara que está com o jogo tranquilo durante 50 minutos, nos 10 minutos finais você pode destruir uma partida.
mais ou menos a analogia é essa que eu queria que vocês conseguissem enxergar. Passarmos num jogo durante 60 minutos numa atmosfera agradável, onde ninguém perceba que você está ali. Desde o início de curso de formação, é o que transparecem para a gente, é o que transmitem para a gente de informação. A dupla de arbitragem ela não tem que aparecer na partida. Então, é uma forma de a gente ilustrar, uma forma de a gente ter uma analogia. E isso está aparecendo muito hoje no handball de hoje, como está o Mate aí, né? O que está acontecendo com o handball de hoje? O handball de hoje ele está muito rápido. Então, as nossas decisões, nós temos milésimos de segundo para tomar uma decisão e imagina o que nós temos que fazer, o que nós temos que construir no início do jogo, ali naqueles 10 minutos iniciais, para criar uma atmosfera que você se sinta à vontade, você consiga aproveitar essa atmosfera durante os 60 minutos. Agora, se em 10 minutos você perde o controle do jogo, imagina o que está passando na sua cabeça durante os mais 50 minutos e você querendo que o jogo acabe logo e não ter as rédeas dessa partida. O que a gente tem que observar no jogador e no oficial? O que a gente tem que tentar compreender e antecipar as ações? As atitudes e expressões dos jogadores. Quais seriam esses tipos de expressões? Expressões verbais, expressões gestuais que acontecem durante a partida, que eu acho que nós, árbitros, temos que tentar, de alguma forma, hoje, inibir esses tipos de comportamento. Através do quê? Da personalidade, da empatia e da humildade em se comunicar com esse jogador, se comunicar com o treinador, evitando ao máximo possível transmitir arrogância, prepotência, alguns momentos ser ignorante na fala. Então, nós temos que ser espertos e trazer o público, trazer os jogadores, trazer o treinador para o seu lado durante essa administração de jogo. Então, a ideia principal desses temas, desses fatores que eu coloquei no slide para vocês, é o que você quer atrair. Você quer atrair o positivo ou o negativo? Então, as capacidades que vocês têm aqui, as possibilidades, esses fatores, agregar esses fatores faz com que você atraia coisas positivas para a sua partida e você tenha um ambiente agradável para estar trabalhando durante 20 por 20, 30 por 30 nos jogos comuns do nosso país. Mas o principal, né? O Salvio falou, a gente tem que administrar esses comportamentos com esses fatores, mas ao mesmo tempo, o que facilita o nosso trabalho para administrar esses fatores? A experiência, a bagagem, o seu dia a dia, as suas competições, a regularidade com que você faz o seu trabalho. Então, isso é o principal hoje para a gente estar trabalhando dentro de quadra e antecipando problemas. É o principal hoje que a gente tem que se expressar através desses pontos positivos que a gente tem que estar interferindo no jogo. Isso vai interferir diretamente aonde? Esses comportamentos do árbitro, como o árbitro ele vai intervir nessas ações com jogadores ou treinadores. Ele pode ter sucesso aonde? Ele pode prejudicar uma partida ou ele pode ter sucesso na partida. Ele pode ter sucesso durante a temporada dele. Ele pode ser uma dupla que tenha feito uma regularidade no seu trabalho e vendeu bem o seu produto e manteve o trabalho que a Federação Internacional, a COSCABAL, ou até a mesma linha que a Confederação Brasileira quer hoje, seguindo a pirâmide, facilitando o seu trabalho e falando a mesma língua com as outras duplas, ou até mesmo árbitros que apitam com outros árbitros em seus estados. Mas o principal é como você abordar essas ações vai construir a sua carreira. Você chegar em um jogo e olhar lá, Gleuber e Tarsis, do Nordeste, que vieram apitar em São Paulo o jogo da Liga Nacional, são garotos que já estão apitando há anos, então você já tem um histórico dessa dupla e você consegue ter o respeito através desse histórico. Agora imagina você ter uma dupla onde você não o conhece e coloque em um jogo, por exemplo, de uma Liga Nacional. Esse garoto ele vai ter um conflito interno e, ao mesmo tempo, jogadores e treinadores vão aproveitar esse momento de fragilidade e tentar ter atitudes ou expressões durante o jogo para tentar mudar o comportamento desse árbitro durante o jogo
fazendo com que ele possa ter uma desconcentração ou até mesmo tomando decisões a favor de uma equipe por estar nervoso ou desconcentrado. Fatores positivos, né, que a arbitragem trabalha hoje. Eu estou falando hoje que nós temos árbitros jovens, nós temos árbitros já com experiência e já temos os nossos árbitros mais antigos, que é o que o Salvio disse, está na transição de árbitros para delegados. Então, o que nós precisamos, tanto árbitro quanto delegado, fazer hoje? É trabalhar muito, delegados, trabalhar com conhecimento de regras, mas ao mesmo tempo árbitro, treinamento físico, é algo importante hoje, o shape que o árbitro tem que demonstrar. Um árbitro mais profissional, né, que falamos, através de treinamentos para manter seu shape ou treinamentos para se manter as suas condições físicas para um jogo de alta intensidade hoje. E, ao mesmo tempo, o que podemos vender de imagem? Um pouco de segurança, ou até mesmo você chega num jogo de um campeonato catarinense infantil, os árbitros chegam de rádio, headsets. Aquele jogador vai olhar para você e falar, nossa, professor, os árbitros estão de rádio no jogo. Isso vende muito bem nosso produto. Então, pensem um pouco mais em relação a essa mentalidade do uso dos rádios, porque hoje isso está em regra. Então, obrigatoriamente, nós teremos que usar para facilitar nosso trabalho e, quem sabe, né, ter um terceiro rádio na mesa para facilitar o nosso trabalho. E, ao mesmo tempo, né, para os nossos árbitros jovens e os árbitros que estão aí na categoria Nacional B, Nacional A, o idioma inglês. O Salvio, desde o nosso início de carreira internacional, ele cobra o idioma inglês e a gente não tem que esperar oportunidades aparecerem para estudar o inglês. Nós temos que usar o idioma inglês para uso da nossa vida, nossa carreira. Não pensar que vai usar o inglês para arbitragem, mas usar o inglês na nossa vida. Isso facilita muito comparado aos países europeus, países asiáticos, onde a cultura e a educação é outra e árbitros que falam 5 idiomas. Então, para nós latinos, a gente tem uma dificuldade impressionante em estar estudando inglês devido a custo? Sim, mas hoje temos diversas ferramentas que podemos antecipar ao nosso trabalho em ser um árbitro profissional. E, ao mesmo tempo, né, o estudo das regras através dos livros, através de vídeos, e hoje nós temos plataformas aí do IHF Education Center, que é onde você consegue ver ações para treinadores, ações para delegados, ações para árbitros, onde vocês têm diversas situações com legendas, onde você pode estudar em cima desse material e facilitar seu trabalho e tomadas de decisão em jogos nos seus estados. O mais importante que eu vejo aqui, né, nesse meu trabalho seria isso aqui, ó, a expressão corporal. O que o árbitro pode fazer através do body language, da linguagem corporal, como vender a sua decisão, como conquistar o comportamento desse jogador, aquele jogador advogado, aquele jogador que fala muito, ou aquele treinador que se exalta um pouquinho, como você fazer esse jogador confiar no seu trabalho. O mímico, ele pode fazer em 30 segundos você chorar, dar risada e ficar assustado. São três sensações que ele pode fazer em 30 segundos. Como? Através do contato facial ou através da expressão corporal dele, que ele vai fazer você dar risada ou vai fazer você ficar triste. Então, são essas ações que nós podemos enxergar da dupla de arbitragem na quadra hoje. O body language ele não é feito somente para você vender a punição. O body language você usará para administrar ações, salvar punições. Esse é o principal ponto que nós temos que eu acho que a nossa arbitragem nacional precisa trabalhar. Sair de um jogo onde aconteceram 20 exclusões e você sair satisfeito do jogo, você está satisfeito, está feliz, você tem que sair feliz ou você tem que sair triste? No meu ponto de vista, a gente tem que sair triste, porque o nosso trabalho, quando olha no vídeo, 20 situações de 2 minutos, vermelho, bacana, correto, mas o que você fez durante esses 60 minutos para mudar o comportamento dos jogadores perante essas sanções demasiadas que tiveram durante 60 minutos? Você não mudou seu comportamento, você não teve contato visual com o jogador, você não teve uma expressão corporal adequada para esse jogo, então você tem que agregar essas ações
para minimizar um jogo de 20 exclusões e tentar chegar nos 6, 8 exclusões no jogo, aonde você consiga mudar o comportamento desses jogadores. E por que tem um maestro aí, né, ao lado? O maestro é aquela pessoa que tem que comandar ali nossa quadra. São 28 jogadores, mais 8 oficiais, 36, mais os oficiais na mesa. São 40 pessoas envolvidas ali na quadra, mais os rodobais, vamos colocar mais 4 rodobais, já foram para quantas pessoas dentro da quadra? E o árbitro ele consegue administrar. Como? Administrar no olhar, administrar no momento de expressão corporal com as mãos. Então, aquele cara está fora de sintonia, ou aquele está fora de sintonia só no olhar, ele já meio que fica com medo do olhar do maestro. Então, você não tem que vender arrogância, mas você tem que vender tranquilidade corporal e em um olhar, aquele jogador olhou para você, já baixou a cabeça e entendeu que está errado. Então, é esse o momento de agregarmos o mímico com o maestro para administrarmos nossas ações durante um jogo. Essas administrações de ações, nós temos a nossa dificuldade. Qual que é a nossa dificuldade? É a comparação dessas imagens, lado esquerdo e lado direito. Nós somos muito policiais. Nós sabemos as regras, nós cumprimos a regra ao pé da letra, mas em alguns momentos nós temos que ser pessoas flexíveis, pessoas que a ideia do policial não é te prender, a ideia do policial é intervir, notificar e te educar. Então a ideia do árbitro também ele tem esse pontapé inicial de educar a nossa categoria de base para num futuro nós colhermos os nossos frutos aonde esse árbitro ele vai ter a empatia do público, dos pais, do treinador, desses jogadores. Agora, o problema qual que é? O policial ele sabe a lei, mas ele sabe a lei e quer cumprir a lei ao ponto e vírgula. Então, a gente tem que tentar achar um denominador comum aonde consigamos ser árbitros com posturas duras, mas, ao mesmo tempo, necessariamente salvando punições. Essa é a linha moderna que nós temos que trabalhar e vender muito bem o nosso produto no handebol moderno de hoje. Essa é a analogia que nós temos hoje no nosso trabalho. Algumas vezes vocês enxergam os dinamarqueses apitando partidas onde o Mads ele tem um comportamento um pouco mais... ele se impõe mais, mas ele tem quantos anos de experiência junto com a sua dupla no trabalho, no plano internacional? Ao mesmo tempo, aquela dupla jovem, quantos jogos ele fez na categoria juvenil? Mas quantos jogos ele fez na categoria infantil e cadete? Mas aquele jogador do cadete que joga juvenil vai respeitar esse árbitro. Mas o juvenil que não conhece vai querer falar um pouco mais e aí você vai ter que atingir esse jogador de alguma forma, em um olhar, em uma conversa informal, salvando ações que não precise sancionar. Claro que sempre tem os exageros, onde nós temos que, claro, intervir através de uma sanção progressiva e punir esse garoto ou garota dentro do jogo. Mas o que mais me preocupa é essa imagem aí, ó. Esse handebol ultrapassado. Quem é culpado por esses tipos de ações? Quem é culpado por essas atitudes? O Salve hoje ele já passou diretor da Confederação, diretor na Pan-Americana, hoje ele está como diretor-geral na Coscabal e no PRC. Então, adquiriu experiências e consegue enxergar o que cada país, o que cada estado consegue trabalhar para inibir esse tipo de ação. Mas não teria que trabalhar em cada país, porque a regra é a mesma no mundo todo. Então, teríamos que falar a mesma língua nesse momento que o handebol está tão moderno, com tanta tecnologia, chegando tanta informação. E por que a gente oscila? Porque na Argentina é de um jeito, porque no Brasil é de outro, porque no Chile é de outro. Esses comportamentos, quem permite são nosso grupo de arbitragem, são nossas federações. O como inibir esse tipo de comportamento de jogador, de treinador, esse jogador que protesta todas as ações que o árbitro apita, ou esse jogador mais agressivo que nunca é permitido esse tipo de ação. Mas aí acontece o quê? O problema é a arbitragem. Apita uma dupla jogo 1, permite isso. Aí vem a outra dupla, não permite e exclui esse jogador. E aí no terceiro jogo, a outra dupla, não vi nada, não escutei. Então, nós temos que
tentar ter uma mesma linha de trabalho onde esse comportamento será extinto das quadras. Até mesmo esse treinador com dedo em rixe, isso não é permitido. Então, são ações que nós não temos que baixar a cabeça, mas através daqueles fatores, daquelas características anteriores, com a experiência, claro, e com personalidade em abordar esses jogadores ou treinadores de forma educada, que você vai ganhar o respeito e esses jogadores vão mudar esse tipo de comportamento, fazendo com que seu jogo, a sua temporada e a sua carreira seja um gráfico em ascendência e não ficar oscilando durante temporada ou até mesmo a sua carreira. Eu vou colocar alguns vídeos aí, né, porque a gente não pode ficar se alongando muito, senão vocês vão dormir, mas a ideia principal da minha apresentação é tentar mudar o comportamento hoje da arbitragem, de uma arbitragem um pouco mais flexível, mas ao mesmo tempo uma arbitragem com responsabilidade e que entende esse processo de modernização. E se a gente não mudar a nossa chavinha e entender essa modernização, a gente não vai ter mais representação. A gente está com dificuldade. Por quê? Nossa representação. Então, temos que continuar esse trabalho. Nossos delegados estão na IHF, estão seguindo a linha, e nós, árbitros, também temos que seguir essa linha. Ah, Daniel, mas o meu estado... Não, não é seu estado. É o seu comportamento em qualquer tipo de partida que você faça em sua cidade ou seu estado. Se você vai fazer um jogo infantil, a postura e comportamento tem que ser a mesma em um adulto. Como eu dei palestras do Master algumas semanas atrás, o comportamento no Master, você também tem que ter o mesmo comportamento porque é regra. A regra mesmo é feita para todas as categorias. Única e exclusivamente diferenças é a forma com que você vai abordar o jogador. No infantil você pode punir e ser pedagógico, mas não deixar de punir, porque um atleta pode se lesionar, um atleta pode quebrar um braço no empurrão por trás. Ah, professor, mas ele é infantil, ele é mirim, você não tem que punir. Não, eu tenho que punir e ser pedagógico, porque no próximo jogo ele vai entender que ele não tem que ter tido aquele comportamento onde lesionou um jogador adversário. Quais são as ideias para a gente tentar entender através da postura de um árbitro? Nós não temos recursos financeiros para ter um video proof aqui no Brasil. A gente tem uma dificuldade econômica, sim, mas nós temos que adaptar ações. É inadmissível, vamos colocar um jogador mimado, onde ele estava com uma trajetória para fora, acha que recebeu um contato, foi 7 metros ou não. A gente não está discutindo agora a ação técnica, a sanção disciplinar e técnica do jogo. Nós estamos discutindo a postura do jogador e a postura do árbitro na tomada de decisão. Mas nunca é possível permitir que um jogador bata no solo 3 vezes e ainda vá até a mesa protestar contra os oficiais ou até mesmo o delegado. Esse tipo de ação, o árbitro tem que coibir diretamente. Isso é no mínimo 2 minutos. E nesse momento, com essa atitude, 2 minutos nesse jogador para ele entender e a gente transmitir o recado até onde será permitido esse tipo de comportamento. Chamada do delegado-chefe, chamada do timekeeper, scorekeeper para sancionar o técnico. O porquê nós temos que ficar, quando nós punimos, o porquê que nós temos que ficar acerca do treinador, esperando algo, esperando subir o próximo degrau. Temos que sair de perto desse jogador, desse treinador, desculpa, desse oficial. Porque a nossa cultura latina, se esse treinador recebe um amarelo, ele vai ficar até o ano que vem lembrando que você deu um amarelo para ele. Mas esse treinador, ele tomou um amarelo, fez um protesto e continuou cuidando da equipe dele. Completamente diferente dos nossos treinadores aqui. Mas o que podemos fazer para minimizar esse tipo de comportamento? Não vender arrogância, prepotência, de ficar punindo um treinador e ficar esperando algo mais para sancionar com 2 minutos esse treinador. A ideia é sancionar com amarelo e sair rapidamente. Tá? Passar para frente e manter sua concentração. A ideia principal é essa nesse vídeo.
Primeiro, olhem a atitude do árbitro. Primeiro, o que eu quero que vocês entendam aqui? O comportamento do árbitro. Ele chamou a atenção um pouco mais pública? Sim, mas podemos evitar essas ações tão públicas. Há momentos, há partidas que a gente tem que ser um pouco mais enérgico? Sim, mas nesse momento a gente tem que entender o que o árbitro tomou de decisão. Ele tomou uma decisão, teve uma decisão correta? A tomada de decisão foi positiva ou negativa? Vamos observar com calma esse lance agora e ver a quantidade de ações, como esse árbitro se expressou. O que a gente pode fazer para manter nossa atmosfera em equilíbrio? O que a gente pode fazer para voltar à calma e manter a nossa cabeça concentrada? E o que a gente pode fazer quando a gente enxerga isso? Ó? O mais importante no jogo. O atacante segurando o braço do defensor, arrastando, arrastando, arrastando e correndo para cima do ponta, ludibriando a arbitragem. Isso é algo que a Federação Internacional está trabalhando desde, acho que, ano retrasado, cobrando da gente um pouco mais de personalidade, um pouco mais de postura para cobrar essas ações, para inibir essas ações, ações de teatro, ações de provocações. Então, imagina uma ação desse lado e o que vai acontecer do outro. Então, são ações que colocamos o nosso jogo em risco, onde poderia ser uma ação de falta de ataque, com uma boa venda de linguagem corporal, evitando esse tipo de comportamento negativo de jogador e até mesmo qual concentração ou posicionamento do árbitro que ele teve dentro da quadra. Oi. Oi, desculpa, Dani. É que o vídeo tá travando aí. Vê se você consegue dar uma otimizada para nós aí, por favor, e voltar. Eu já tentei otimizar e não consegui otimizar, gente. A gente acabou perdendo aqui a dinâmica do lance. Obrigado. O outro lance correu bem, né? Sim, o outro correu bem. Só um minutinho. E Daniel? Oi? Não, alguns vídeos estão travando, não foi só o outro não, tá? Tá, não, beleza. Vão me sinalizando, pode abrir o microfone sinalizando, porque a gente tem mais uns 4 vídeos e a gente tenta passar novamente. Tranquilo. Melhorou. Replay, agora vocês vão conseguir enxergar o que o jogador atacante, ele arrasta, né? Ele usa a experiência, claro, dele, de tentar enganar a arbitragem, ele corre para cima do companheiro dele, arrastando o defensor, fazendo com que parecesse que o defensor empurrou o atacante para cima. E quando você pega o uso da tecnologia, o uso do vídeo, você vê que está sendo completamente enganado, mas só que você dá 2 minutos para o defensor, 7 metros, no minuto 58 de jogo, aonde o jogo pode estar 0-0. Então, uma tomada de decisão dessa, numa reunião, a gente tem que ter cabeça bem aberta para escutar críticas e entender se o posicionamento ou se o jogador teve esse comportamento agora, o que você poderia ter feito antes para inibir a atitude desse jogador. Uma observação. Quando a gente vê um vídeo, a gente se preocupa em sancionar a ação técnica e a disciplinar, mas a gente nunca desmembra essas ações e tenta ir para o terceiro segmento, o olhar só para os árbitros. Vamos olhar só para os árbitros nesse vídeo agora.
qual que é a ideia nesse vídeo? Tá bom, o Angel é um cara experiente, é um árbitro experiente de anos de arbitragem? Sim, mas o quanto ele desenvolveu o trabalho dele para ter essa decisão de ir até próximo do jogador e abordar esse jogador e evitar sancionar esse jogador, punir esse jogador. É isso que é o ponto principal do nosso bate-papo hoje. É não sancionar, e sim tentar chegar a um ponto comum e evitar sancionar por ações onde o jogador vai fazer um pequeno protesto. Claro que protestos públicos ou vários protestos durante o jogo, você vai chegar um momento que você vai ter que inibir. Se você não conseguiu transmitir essa informação, o único papel que você vai ter que fazer é punir. Mas a ideia principal é pensar um pouco mais e como não punir essa ação, como entrar na mente desse jogador e acabar com o comportamento desse jogador. O legal em nenhum momento o Angel foi um cara agressivo, ele simplesmente, sim, ele foi até o jogador, mas aí vocês podem me perguntar, Daniel, o que eu posso fazer? Eu já puni a equipe, eu já puni com 7 metros, por que eu vou protestar? O que eu vou falar? O que eu posso fazer, Daniel? Você é um garoto de 13 anos, um garoto do juvenil, um garoto que está com problema em casa? Não sei. Você com a sua personalidade, você vai conseguir demonstrar isso na quadra e você conhece jogadores. Tem momentos que você conhece os jogadores pelas características, você conhece o jogador pelo nome, você já tem uma vivência maior com esse jogador de viagens. Então você, através de uma conversa informal ali no pé da orelha, esse jogador vai entender que ele não tem que ter esse tipo de comportamento e você pode inibir isso. E aí me fizeram uma observação ontem. Ô Daniel, mas como que eu faço? O que eu posso estar fazendo? Porque a gente está falando em competições internacionais? Não, agora eu estou falando em um contexto geral, só que tem uma diferença. Nossa competição regular, né, durante a temporada, você pode fazer jogo várias vezes de determinada equipe. Então eu vou aqui até o Pinheiros, que é 20 minutos da minha casa, e eu apito 3 jogos na semana. Posso fazer um jogo do juvenil, um jogo do adulto, um jogo do júnior feminino, mas eu estou 3 vezes da semana lá no clube. Então, o que fazer para não ser arrogante e prepotente nas minhas tomadas de decisão? Gente, isso é o perfil individual de cada um, mas ao mesmo tempo é análise de jogo, análise de vídeo, tentar enxergar seu comportamento, os treinamentos na frente do espelho para ver como você expressa corporalmente, o timbre do seu apito, que de vez em quando você consegue perceber a venda do seu produto com o timbre do apito, um apito agressivo, um apito muito sono ou um apito muito lento. Então, são várias ações onde nossos observadores, os nossos árbitros mais experientes, os nossos lectors, que estão sempre observando e dando feedback para a gente tem que ter a mente aberta, escutar, absorver as coisas boas e, ao mesmo tempo, você vai desenvolvendo o seu trabalho. Isso é muito importante para os árbitros jovens hoje. Absorver o que é bom, analisar, estudar, ver seus vídeos, os vídeos na íntegra, as edições de vídeo. Isso é o mais importante em discutir com a sua dupla ou até mesmo com os projetos de mentores que estão tendo hoje, onde você tem uma dupla que adota você e você consegue discutir e tentar chegar numa fórmula do sucesso para você estar trabalhando nos seus jogos. Ao mesmo tempo, a Federação Internacional, como eu falei, né, essas simulações estão acontecendo várias vezes nos jogos de alto rendimento e isso acontece muito no efeito Neymar, né? A gente sabe que o Neymar foi rotulado por um jogador cai-cai, isso é um fato, é a realidade. Não necessariamente, a gente já escutou algumas vezes no handball, mas temos que inibir essas ações e tomar o extremo cuidado. Estamos falando de jogadores de 1,90 a 2 metros. Esses tipos de toques seriam toques necessários para cair dessa forma, para simular em um jogo de 1 gol, com 1 minuto e meio para acabar o jogo? Olha a postura, olha o comportamento da arbitragem. Expressões
aonde vendemos bem o produto ou não. E é aí que vem o problema, né? As reclamações, os protestos numa final de competição. Então, nós temos que ter trabalhado esses 58 minutos perfeitamente, só que se a concentração cair, você termina perdendo completamente o jogo todo. Ações que, com a nossa experiência, esse tipo de contato para um jogador de mais de 1,90 que o Zé tem, o nosso canhoto, necessariamente precisa ter esse tipo de comportamento. O que o árbitro pode fazer para inibir esse comportamento, esse tipo de ação? Nós temos que acabar com esse tipo de ação no jogo, porque você não consegue manter uma ação disciplinar de 60 minutos. A atmosfera de jogo vai ser péssima, porque vai o tempo todo protesto de jogador, porque esse jogador do Brasil está fazendo teatro em uma ação que poderia ser simplesmente um tiro livre, ou até mesmo um tiro livre contra, porque ele está fazendo teatro, tentando simular ações que não é nada. Então, observem, fica isso para o nosso pensamento, para o nosso trabalho futuro, nesses tantos seminários que a gente vem assistindo, e observar esses comportamentos de jogadores. Mesma situação, nossa linha de trabalho, nós temos que ter o nível de concentração, nós temos que trabalhar posicionamento, são todas ações onde mesmo você cometendo uma tomada de decisão equivocada e você tendo uma boa expressão corporal, você consegue vender bem seu produto. Isso é algo que quando a gente inicia nossos cursos, é o primeiro lema, seja convicto nas suas ações. Independente de erro, a gente tem que entender que isso acontece, muitas vezes a gente acha que tomou a decisão correta, mas quando a gente vai para um vídeo editado, nossa decisão foi completamente equivocada e a gente vai tentar entender isso agora e ver o que realmente aconteceu nesse lance. Primeiro, posicionamento do árbitro. 7 minutos de jogo. 7 minutos. Qual será o nível de concentração? O que a gente pode ver nesse ponto? Esse contato. O que a gente pode observar? Que o árbitro central hoje ele tem um contato visual com jogadores de linha de 6 metros. Esse vai ter um contato mais verbal. O rei, alguma forma de expressar e esses jogadores entenderem esse confronto aqui, ó. Aonde esse cara de branco está se segurando, ou uma referência, mas nesse momento vocês vão entender que isso não é uma referência. Por que vai acontecer? Primeiro, 7 metros. Segundo, observar por onde, através das nossas tomadas de decisão, né, qual parte do corpo, qual posição, qual intensidade e qual o efeito dessa ação, né, como essa ação com o posicionamento do defensor pelas costas, pode gerar uma ação de advertência, um amarelo. Primeiro, esse tipo de amarelo não existe mais para o nosso tipo de jogo, né? O amarelo é um cartão de visita para nada. Ele daqui a pouco vai entrar em extinção. A gente não vai usar mais amarelo em jogo. Mas é inadmissível dar um amarelo nesse momento, né? Mas o que eu quero que vocês entendam é o que enxergar, o que fazer para manter o comportamento e acabar com as atitudes e expressões dos jogadores durante todo o jogo. O que leva um jogador a ter esse tipo de comportamento? Agarrar a camiseta para tentar enganar a arbitragem e tomar uma decisão de 7 metros e uma sanção progressiva a esse jogador defensor que não fez nada. E o como depois administrar as ações, os árbitros administrarem suas tomadas de decisões e o que esse jogador vai respeitar a tomada de decisão do árbitro. Essa é a discussão de hoje e a gente tem que achar esse ponto na quadra, tanto em jogadores de categoria de base, quanto os nossos jogos adultos.
esses vídeos anteriores são os vídeos que a gente acontecem durante o jogo. A gente tenta minimizar o máximo possível o número de erros, não prejudicar resultados finais de jogo, claro. Ou até mesmo jogos que tem um placar gritante, mas você tem que ter a mesma postura como um jogo 0-0 ou um jogo de um gol. Mas aí o mais importante, isso pode acontecer e é extremamente perigoso. Pós-jogo, que tipo de comportamento os jogadores da Polônia estão tendo com a dupla de arbitragem? Batendo palma, ironizando, uma atitude completamente equivocada fora do espírito esportivo. Isso é uma ação onde gera um relatório, e nessa competição em 2015 foi gerado um relatório, multa financeira para essa equipe da Polônia e alguns jogadores suspensos. Então, nós temos que fazer nosso trabalho. Independente de ganharmos 20 ou 1000, o nosso trabalho tem que ser feito. Ser feito o relatório, observação, através dos árbitros, através do delegado que está observando essas ações e atitudes dos jogadores batendo palma. E ao mesmo tempo, né, aquele jogo onde você trabalha, você adquire experiência, você quer chegar no topo, e aí você sai de um jogo, um clássico asiático, entre Japão e China, acaba-se o jogo e as equipes se cumprimentam. Para a gente completamente diferente, né, porque é a escola asiática, porém, reverenciar a arbitragem, o cumprimento deles, é o mais esperado para o nosso trabalho, e se direcionar à mesa e os treinadores virem até você e cumprimentá-lo, independente se o seu trabalho para esse treinador foi excelente ou não. A ideia principal da nossa atmosfera de jogo seria isso, o entendimento de termos esse nosso trabalho. O que eu queria expressar para vocês nesse momento do protocolo são segmentos que a gente já enxergou, postura de arbitragem cumprimentando as equipes. É legal? Pô, é legal, mas é 50-50. A gente tem que tomar extremo cuidado, então o nosso protocolo é manter a dupla no centro da quadra, afasta-se um pouco para trás, e se um jogador vier te cumprimentar, tudo bem, mas evitem entrar nessa fila e cumprimentar os jogadores, porque infelizmente pode acontecer o que aconteceu com a seleção da Polônia e gerar uma reclamação, um protesto de forma equivocada, e a gente tem que continuar nosso trabalho após um jogo fazendo um relatório. E o principal, né? A chave do sucesso e principal é termos esse tipo de relacionamento, como o Mate está olhando aqui, né? Que atmosfera, que jogo fantástico. Olha essa torcida, olha esse público, olha a qualidade do jogo, olha onde eu tô. Tanto esse árbitro estadual que está indo para o campeonato nacional, um campeonato universitário, um campeonato sul-americano infantil e cadete, como um árbitro de alto rendimento, aonde quer chegar no topo. E, claro, né? O Julián com o Seba já é um pouco mais frio, mas o Julián é um cara fantástico que todos já conhecem, é o meu irmão argentino, mas é criar esse relacionamento, esse vínculo. O Tej aqui, ó, batendo um papo com a arbitragem, dando risada e criando-se uma atmosfera onde podemos, após um jogo, bater um papo, o porquê não, quebrar essas barreiras, que é o mais importante, que eu queria até ilustrar para vocês aqui, que eu esqueci de citar. Essa foto principal aqui, ó, romper barreiras ou escolher novos caminhos. É o principal do nosso trabalho hoje. Então, os novos caminhos, através do handebol moderno e de comportamentos da arbitragem, para mudar esse comportamento um pouco mais conservador. Trabalharmos de uma forma onde a gente quebra essa barreira e tenhamos um vínculo melhor com jogadores e treinadores, evitando tanta sanção disciplinar e saindo de um jogo com 18 exclusões, aonde você poderia, olhando num vídeo, reduzir para 8, 7, e dessas 8, 7, o porquê não você pensar que tipo de comportamento eu poderia tomar e minimizar 2 ou 3 tipos de exclusão
nesse jogo, até mesmo gerando a desqualificação. Pessoal, tentei ser o mais rápido possível, mas a ideia principal era essa. Meu muito obrigado à Federação Catarinense, ao Marcelinho, ao Éder pelo convite. Eu tentei fazer uma apresentação um pouco mais diferente, uma tomada de decisão diferente da arbitragem, onde a gente tem que mudar um pouco o nosso comportamento. Para os árbitros novos, os árbitros que chegaram a nível nacional, tentar analisar o quanto você se comporta e o que você vende da sua imagem para os jogadores e treinadores. Se você é um árbitro, se você é uma dupla arrogante, se você é uma dupla prepotente, ou se você é uma dupla que tem empatia e está vendendo bem o seu produto. E dá tempo de se trabalhar isso a gente trabalha temporada a temporada, jogo a jogo, e quando o seu responsável, quando o seu chefe fala com você, o seu líder fala com você, escute, porque você vai chegar, mas você precisa ter uma mente bem aberta para escutar e trabalhar isso durante esse processo. Deixei aqui a minha homenagem ao Thiago Marques. Como eu falei na reportagem, ele não era a minha dupla, ele, no primeiro momento, ele é meu amigo, meu irmão e, claro, minha dupla de trabalho na Federação Internacional, mas, infelizmente, um câncer o levou semana passada e a gente está com uma semana dura aí, mas a nossa vida tem que seguir e, claro, com a família Handball aqui, compartilhando informação, conhecimento, o que faz continuarmos nosso trabalho e seguir o trabalho como árbitro daqui para frente. Meu muito obrigado.